O maior problema que eu tenho nesse cenário é que, olha só, eu poderia dizer facilmente que de cada 10 clientes que chegam na consultoria para falar de gestão financeira, 9 querem indicadores financeiros. Desses 9, eu diria que talvez 8 já sabem quais indicadores querem. 7 viram esses indicadores em alguma consultoria, em algum treinamento e têm certeza que tem capacidade de ter aqueles indicadores e que só precisaria que alguém fosse lá e estruturasse eles ou coletasse os dados dentro do sistema. O único problema disso é que na maioria das vezes a empresa não está pronta para coletar os indicadores, os dados não estão estruturados dentro do sistema, ou então, pior, os dados não são coerentes na hora que você tira os relatórios. E é disso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Eu vou passar por todos os indicadores que são essenciais para o negócio, mas eu quero mostrar para vocês, na raiz, como que você deve, de fato, planejar a implementação de indicadores para que eles sejam eficientes, consistentes e, de fato, ajudem a sua empresa a ir para o próximo nível. Eu sou o Carlos Pires, sou sócio fundador da ProResultado e Resultado em Foco, duas empresas voltadas para a gestão empresarial a partir da contabilidade como uma ferramenta estratégica para as empresas. E nesse vídeo eu quero fazer um resumo dos indicadores para que você possa dominar o seu negócio. Mas mais do que isso, eu quero te mostrar como buscá-los e como na prática fazer isso funcionar. Então, continua aí, dá o like, se inscreve, curte o nosso vídeo, marca o sininho para você receber as notificações aqui no canal e não se esquece também de aproveitar e curtir a gente em todas as redes sociais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, senão o Romulo vai apagar a minha introdução. Existem alguns grupos de indicadores que a gente precisa avaliar antes de começar a pensar em indicadores. Os básicos são rentabilidade, liquidez, eficiência, avaliação do negócio, financeiros operacionais, de saldo e alavancagem. Carlos, existem outros, milhares de outros. No nosso dashboard aqui da ProResultado que a gente aplica nos clientes, tem diversos outros indicadores. Mas eu vou começar desses básicos, para vocês entenderem os indicadores e principalmente focar na questão de como fazer esses indicadores funcionarem na sua empresa. Antes da gente avançar no como, vou entender o que são os indicadores. O primeiro grupo são indicadores de rentabilidade que você precisa ter na sua empresa. Qual a margem de lucro que o meu negócio dá? Lucro bruto. Qual a margem de lucro líquido que o seu negócio disponibiliza? Inclusive aqui eu coloco até um adendo. Eu não olho margem de lucro líquido. Eu olho fluxo de caixa livre dentro da DRE. Mas eu vou mostrar isso mais à frente para vocês. Retorno do investimento. Extremamente importante. Como que o meu investimento retorna para mim? Por exemplo, para eu poder ter a ProResultado ativa, eu tive um investimento inicial nela. E depois eu deixei lucros acumulados lá dentro para que eu possa reinvestir nela. Então isso é o investimento. Quanto que ela está me dando de retorno sobre esse investimento? Margem de contribuição, que é diretamente aquela margem. Faturamento, menos impostos, menos custos. O que a operação da empresa gera de margem. Por quê? Quanto mais você vende, mais margem você gera, mas essa é diretamente proporcional, porque a sua margem de contribuição normalmente ela é fixa, porque é só custo variável que envolve nela. Faturamento menos impostos é variável, ou seja, subiu o faturamento, sobe o imposto. Não tem como mudar isso. E custo. Por mais que você consiga crescer e talvez comprar mais barato, o custo ele ainda é proporcional. Retorno do equity. O que é retorno do equity? O retorno do equity é quanto vale o seu negócio. Se o seu negócio for passivo de ser vendido, você tem que avaliar se o retorno que ele está te dando hoje em relação ao equity que ele vale hoje, ou seja, alguém poderia comprar a sua empresa, se isso realmente vale a pena para você. E EBITDA, que é o indicador clássico aí do nosso resultado. Depois disso, a gente vai pegar um grupo de análises que são relacionadas à liquidez da empresa. O que é a liquidez da empresa? Sua capacidade de tirar dinheiro do bolso e pagar algo. Seja se pagar algo, pagar um ativo mobilizado, uma compra de um investimento, uma necessidade de capital de giro, o quanto que a empresa é líquida. E aí tem liquidez geral, né, ativo versus passivo, liquidez seca, que vai tirar ali estoque e outras contas, e liquidez corrente, que é passivo, vamos colocar ativo circulante mesmo ali, disponibilidade, caixa, tudo que é livre, versus o passivo também imediato ali, né? Aquelas contas que são a pagar de curto prazo. Depois, você deveria ter indicadores de eficiência. O que são eficiências? Eficiência operacional. Por exemplo, sua produtividade da mão de obra. Você pode avaliar essa produtividade pelo volume de produção, ou seja, o quanto que gera de estoque para você, quanto que ela foi aumentando, né, o estoque da empresa. E aí não quer dizer que o estoque está parado, é o que ela produziu. O giro de estoque, por exemplo, quantas vezes eu gasto para girar o meu estoque com o meu faturamento. Então, por exemplo, eu tenho um estoque, clientes que a gente já teve. E-commerce, por exemplo, precisa de muito estoque. Eu tenho um estoque de 10 milhões de reais. Porém, eu estou faturando 2 e tendo um custo de 1 milhão. Ou seja, o meu custo
de R$1 milhão, levariam 10 meses para eu poder girar todo o meu estoque. É saudável? Vai depender do seu negócio. Giro de contas a receber, ou seja, quanto tempo gasta para você receber todas as suas contas e girar elas novamente ali pelo seu faturamento. Taxa de aproveitamento de capacidade, ou seja, quanto que você aproveita a capacidade da sua empresa. E teriam outros, giro de estoque, giro de investimento, giro de PL, vários outros que vão mostrar a eficiência da empresa. Depois, se você tiver o interesse de vender sua empresa um dia ou entender quanto que ela vale, indicadores de valuation. Também lá no dashboard que a gente usa aqui na ProStado, a gente tem um valuation lá para dar essa visão para o empresário. Lucro por ação, quanto que teve de lucro em relação ao número de ações que a empresa tem, é uma questão de avaliação. Dividend yield, que é o quanto que a empresa distribuiu de dividendos em relação ao investimento. Free cash flow, que é o famoso fluxo de caixa livre, o quanto que a empresa está gerando de fluxo de caixa livre ali no dia a dia. E o enterprise value, que é realmente o valor da empresa. Depois você tem os financeiros operacionais. O que são esses financeiros operacionais? Eu gosto muito desses indicadores, que é, por exemplo, qual é a inadimplência da empresa? Qual é a taxa de recuperação de clientes sem atraso? O quanto que eu tive de desconto em relação ao meu preço oficial? Qual é a minha margem de saturação? Quantos por cento da minha recuperação de crédito foi no último nível ali operacionalmente viável, ou seja, o 5º nível de cobrança, 6º nível de cobrança, antes de você mandar para cartório ou antes de você mandar para uma empresa de cobrança, que você conseguiu resolver dentro da sua operação. E indicadores mais operacionais como conciliações diárias, garantia da informação dentro do sistema, tudo isso. Depois, tem um grupo de indicadores que eu acho muito legal, que é o indicadores de saldo. Você todos os meses consegue ver qual que é o seu saldo de fornecedores e adiantamentos a fornecedores. Saldo de clientes e adiantamento de clientes. Seu saldo de devoluções de compra e devoluções de venda. Quanto que, principalmente aqueles que já foram recuperados, ou seja, devolvi a venda e já tive o retorno, já paguei aquele investimento, devolvi o dinheiro para aquele cliente, ou devolvi uma compra e já recebi meu dinheiro de volta, ou liquidei aquilo ali dentro do meu conta que você vai pagar. Disponibilidade financeira. Esse é extremamente importante para o de liquidez. Mas eu preciso avaliar quanto que meu saldo na empresa está subindo ou está caindo. Qual que é o cenário? E depois, meus saldos de crédito. Tudo que eu tenho de crédito disponível no mercado para clientes comprarem de mim já está totalmente saturado? Qual que é o nível de crédito que eu ainda posso fomentar o meu cliente de comprar de mim sem ele ter que tirar dinheiro do bolso imediatamente? Também extremamente estratégico. E por fim, os indicadores de alavancagem, que são sobre dívida. Dívida sobre o PL. Então, por exemplo, o quanto que eu tenho de dívida, meu endividamento total, em relação ao meu patrimônio líquido. O retorno da minha empresa, ou seja, o que ela distribui de lucro, aí a gente vem do dividend yield, em relação ao PL. Para saber, porque o PL é uma dívida também. Então, quanto que eu tenho de dívida de terceiros em relação ao meu PL, quanto que eu tenho de retorno em relação ao meu PL. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu lucro em relação a dívidas. Para que isso, Carlos? Quanto tempo eu tenho que girar o meu lucro para pagar todas as dívidas que eu tenho? Então, tudo isso são indicadores. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui não é só essa visão de indicadores. O que eu preciso mostrar para vocês é que, alguns dias atrás, um cliente veio para mim com vários desses indicadores falando, Carlos, eu quero isso aqui. Alguns, sempre tem cliente trazendo isso para mim. Alguns meses atrás, um cliente foi num curso voltado para o negócio desse, ele trouxe vários indicadores. E os indicadores não mudam, mas a forma que as pessoas vendem, quem conhece os mercados, aquela pessoa que, por exemplo, está focada só em mercado imobiliário, aquela pessoa que está focada só no mercado de agronegócio, eles conseguem vender esses indicadores de forma muito agressiva e o cliente fica maluco por ter eles. O maior problema que eu tenho nesse cenário é que, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. A cliente chegou para mim e falou, Carlos, eu quero saber a produtividade da minha mão de obra. Eu falei, então vamos olhar no sistema qual relatório. Primeiro eu falei que a gente teria que mensurar a forma de apurar o custo da mão de obra dela. Ela falou, não, tem isso no sistema. Eu falei, então me dá qual relatório a gente pode tirar para verificar o custo da mão de obra. Aí primeiro tinha um relatório de contas a pagar da categoria funcionários. Lá tinha salários, tinha alguns benefícios, mas, por exemplo, não tinha os tributos. Eu falei, mas e o FGTS e o INSS? Ah, vou pegar. Só que no sistema financeiro você lança FGTS e INSS por valor de guia. E o INSS já tem a parte do funcionário. No salário, você lança valor líquido a receber, a pagar, desculpa. Só que pode ter falta, pode ter descontos que você não vai verificar. E quando você vai ali para benefícios, podem ter custos de benefícios que não faz parte da sua operação. Como, por exemplo, alimentação e transporte que você pode ter desconto. Então, vou fazendo essas perguntas para ela e ela começou a entender que, peraí, não é tão fácil eu identificar um número dentro do meu sistema. Mas a gente ainda insistiu em tentar fazer daquele formato. Então, por exemplo, eu quero saber agora qual é a margem de lucro.
Ah, mas meu sistema me dá uma DRE. Mas dá uma DRE por caixa. Ou, em outros casos, por exemplo, o cliente virou para mim e falou, Carlos, meu sistema me dá uma DRE. Falei, beleza, então vamos avaliar. Inclusive é o sistema da TOTOS. E dá mesmo. Só que o que ele fez? Ele fez provisão de contas a pagar, e na hora que o contas a pagar chegou, ele não baixou aquele contas a pagar, ele lançou outro. Então, assim, eu provisionei minha água por um ano. Na hora que a conta chega de água, no lugar de eu pegar aquela água e converter em um valor no lugar de eu pegar aquela conta de água a vencer naquele mês e converter no valor oficial, né, da conta a pagar, quando a conta chega, ele foi lá e cadastrou uma nova conta. E por uma análise de competência, essas contas eram contas a pagar e elas aconteceram naquele período. Então a gente pegou essa informação e a gente começou a entender que não fazia sentido. Então eu gosto de mostrar para o cliente o que, inicialmente? Não adianta eu simplesmente trazer para você indicadores, pegar números do sistema de vocês e simplesmente traduzir indicadores. Eu preciso entender se o sistema realmente faz sentido, se os dados estão corretos. E a primeira coisa que eu faço para fazer isso é o quê? Montar as demonstrações básicas da empresa. E a primeira delas é a DRE. Por quê? Para eu montar uma DRE, eu tenho que validar todo o cálculo de faturamento. Saber se o faturamento da empresa está certo. O que automaticamente vai me ajudar a ver relatórios relacionados, por exemplo, a clientes. Tudo que eu tinha a receber no mês passado, mas tudo que eu vendi, menos tudo que eu recebi no mês, tem que bater com a minha movimentação. Então, por exemplo, eu tenho meu contas a receber no mês passado, eu somo tudo que eu vendi, deduzo tudo que eu recebi, deveria ser meu saldo de contas a receber no final do mês, mas às vezes isso não bate. Por quê? Porque às vezes o relatório de vendas não vai 100% por contas a receber. Algum tipo de venda pode ficar distorcido. Às vezes, quando eu tiro o relatório de contas a receber, ele não está tirando de uma data retroativa, mas sim da data que eu tirei o relatório. Então, se eu não tirar o relatório todo dia 31, eu posso ter um problema. Então, todos esses pontos vão impactando. E quando eu começo a fazer as análises de resultado inicialmente, então eu faço primeiro a DRE, valido faturamento, valido carga tributária, defino exatamente como gerar essa carga tributária, como entender ela, se tem crédito, se é só débito, como que essa carga tributária se comporta dentro da empresa, eu começo a ter uma receita líquida. E eu vou para custo. Diversas vezes eu entrei em empresa do lucro real e o custo estava sendo calculado sem considerar crédito de imposto. Automaticamente o custo estava errado. Então a gente valida esse custo. Depois, margem bruta, despesas operacionais. Como que eu pego o melhor relatório para ter custo de pessoas? Como que eu pego o melhor relatório para me falar o que são custos operacionais de fato? E eu trabalho dessa forma? Tenho centro de custo? Não tenho? Está bem classificado? Como que eu faço o meu resultado operacional? Como que eu pego minhas despesas com o pessoal administrativo, minhas despesas administrativas? Como que eu avalio minhas despesas financeiras? Como que eu separo o meu valor de empréstimo, né, a amortização do valor dos juros, para ter realmente uma DRE com resultado limpo? Imposto sobre resultado. Eu sou do lucro presumido, mas eu tenho que avaliar o imposto sobre resultado. Lucro, resultado líquido, final. Investimento, pagamento de amortização que não entra na DRE, compra de ativo imobilizado. O que eu gerei de resultado naquele mês ou naquele período que eu estou avaliando, de fato foi o suficiente para liquidar todos os investimentos e gerar um fluxo de caixa livre de verdade? Isso aqui já é a base para você ter informações como margem de lucro líquido, retorno sobre investimento ainda não, porque você precisa ter o ativo, margem de contribuição, EBITDA, várias, por exemplo, lucro por ação que você pode distribuir, você consegue visualizar. Contas a receber de clientes e de fornecedores, tem que estar certo para você poder ter aqueles números. Então ele automaticamente, as demonstrações financeiras, elas automaticamente vão obrigando as empresas a terem informações mais estruturadas. Automaticamente, quando eu venho para cá, qual que é a outra demonstração que eu preciso ter? Balanço patrimonial. Então se eu tenho disponibilidade, eu tenho meu caixa. Eu sei quanto que o meu caixa está subindo ou está diminuindo. Tem indicador disso. Créditos é o que eu tenho a receber de clientes. Então também tem indicador disso. Estoque, para saber giro de estoque. Para saber quantas vezes eu preciso girar meu estoque para gerar o lucro da empresa ou as vendas daquele mês. Então se eu pego, olha, eu vendo 1 milhão, tenho um custo de 500 mil. Se eu tenho um estoque de 5 milhões, eu vou ter que girar 10 meses para que o custo da minha venda consiga limpar meu estoque. E a gente falou desse indicador. Então também são indicadores extremamente relevantes. Quando eu vou para ativo não circulante, eu já começo a entender o que é de longo prazo da empresa. Investimento, ativo mobilizado, que vai contrapor com aquilo que está na DRE. Se eu tive um ativo mobilizado na DRE que eu estou demonstrando que está aumentando o meu investimento, ele tem que aparecer aqui. E aí eu vou para passivo circulante, fornecedores, salários. Eu tenho que validar, salário está certo? Está o custo da empresa aqui de fato? Fornecedores, tá certo? Empréstimos, como que eu garanto que eu estou acompanhando todos os empréstimos da empresa? Não é aqui pelo balanço, é pelo fluxo de caixa.
lá no fluxo de caixa, eu vou saber se está saindo ou não parcela. Todas as parcelas que saem do meu fluxo de caixa têm que necessariamente estar aqui, controlado no meu empréstimo. E se esse empréstimo entrou dentro da empresa, ele vai passar pelo caixa da empresa. Quando eu fizer a conciliação, eu vou ter essa informação. Automaticamente, eu trazendo mais informação sobre, por exemplo, indicadores de conciliação, que são indicadores extremamente operacionais, mas muito importantes para o dia a dia. E aí, por diante, você vai avaliando cada um desses grupos. Patrimônio líquido, para saber qual que é o retorno daquele investimento. Mas como é que eu faço para ter essas demonstrações? É processo. Igual eu falei para o cliente, não adiantava eu só pegar um relatório e tirar. Eu preciso criar um processo para auditar esse relatório, entender se ele está certo. Ele estando certo, criar um processo para replicar essa informação internamente. Se ele não estiver certo, corrigir, depois treinar as pessoas para que a informação seja replicada, porque a partir daí você consegue ter informações mais consistentes, suas demonstrações ficam mais robustas e os indicadores são apenas um reflexo de tudo isso aqui. E por fim, depois do balanço, tem o quê? Meu indicador de caixa, a minha DFC, que tem que me obrigar a ter uma conciliação bancária bem classificada e bem estruturada. Então eu já consigo ter mais informações aqui sobre, por exemplo, saldo de fornecedor, adiantamento, eu tenho que validar isso pelo aquilo que saiu de caixa. Clientes, a mesma coisa. Devolução de compras, posso auditar se eu recebi ou não aquela devolução. Questão financeira. Disponibilidade financeira, ativo, disponibilidades, o quanto que isso está subindo. Eu estou aumentando realmente? Você vai avançando nessas análises. Então, por exemplo, se eu pego uma análise dessa aqui e subo ela, eu posso falar, olha, para falar de margem de lucro, deixa eu ver se eu consigo aqui. Para falar de margem de lucro, eu vou olhar o quê? O meu resultado operacional. Margem de lucro líquido, meu resultado líquido. Para ter retorno sobre investimento, eu vou pegar o meu resultado líquido e comparar com o meu PL, ou comparar com o meu ativo circulante, depende do que eu quero considerar como investimento. Meu asset, que é o meu ativo, eu vou considerar meu equity, que é o valor da empresa, eu precisaria trazer um valuation, e o valuation usaria muito a DRE e o balanço, ou então eu vou trazer um EBITDA, que vai estar aqui também no final da DRE, retornando toda a parte de depreciação. Depois, eu posso vir aqui e buscar os meus indicadores de liquidez, que eu vou ter eles onde? Liquidez geral, ativo versus passivo, liquidez seca. Eu posso pegar meu ativo circulante menos estoque pelo meu passivo circulante. Liquidez corrente, só minha disponibilidade de investimento de curto prazo versus as minhas dívidas de curto prazo. Então, tudo isso pode estar aqui. Eficiência vai ser um mix dos dois. Porque eu posso ter aqui produtividade de mão de obra, eu posso pegar o meu salários a pagar, ou posso pegar meu custo com o pessoal e dividir e comparar ele com o meu resultado operacional. Quanto que a minha mão de obra está gerando de resultado operacional. Giro de estoque. Eu posso pegar o meu custo em relação ao meu estoque e visualizar. Giro de contas a receber. Meu faturamento versus os meus créditos. Taxa de aproveitamento de capacidade. Aí eu tenho que realmente saber qual a capacidade da minha empresa de faturamento ou de custo de produção e comparar com esses dados aqui. Então tem mais informação. De avaliação do negócio. Eu precisaria ter uma outra demonstração aqui que eu teria que criar, que seria o meu valuation. E para avaliar o meu valuation, o que eu preciso? O meu lucro, meu endividamento, meu saldo de investimento. Tudo isso vai me ajudar a ter meu valuation, que me ajudaria a todos esses indicadores aqui de avaliação. Quando eu pego indicadores financeiros operacionais, eu não necessariamente vou encontrar eles aqui dentro. Mas o fato de eu ser obrigado a ter uma DRE com qualidade e ter um fluxo de caixa bem estruturado, que é a demonstração de fluxo de caixa, eu automaticamente tenho que gerenciar minha inadimplência, minha recuperação, descontos e por aí vai. Então, saldos, eu que tenho o quê? Fornecedor e adiantamento de fornecedor. Você vai ter isso no balanço. Cliente e adiantamento de cliente. Vai estar no balanço. Devolução de compras e vendas. Aí é processo interno, mas você pode deixar no balanço que vai estar em aberto lá devoluções. Disponibilidade financeira, ativo, disponibilidade. Saldo de crédito, aí também é uma questão de avaliação de crédito, então isso está fora dessa análise. E por fim, a alavancagem, que é uma informação extremamente relevante. Se você não sabe dormir com dívidas, não acorde para ser um empresário. Por quê? Você precisa viver com dívidas. Você precisa saber trabalhar a dívida, saber trabalhar o dinheiro de terceiros. Então, a alavancagem, você vai ter tudo isso no balanço para comparar minha dívida com o meu PL, vai comparar a minha dívida ou o meu retorno do meu investimento sobre o meu PL e o lucro em relação às dívidas, o quanto que eu estou lucrando em relação às minhas dívidas. Então, todas essas informações são extremamente relevantes, mas isso só vai funcionar se você primeiro fizer o passo a passo básico. Dados estruturados dentro do sistema, validar com informações, criar demonstrações e depois criar KPIs. Não tenta criar KPIs ligados diretamente a dados,
porque você pode estar usando dados equivocados, igual a gente visualizou aqui e foi tentando corrigir. E a gente está aí tentando entregar para esse cliente a melhor informação, mas com muita luta para mostrar para ele que primeiro precisa ter as demonstrações contábeis, ter informações claras para montar as demonstrações, para depois eu pensar em criar indicadores. Senão ele vai ter indicadores que vai mostrar um número que não reflete a realidade da empresa dele. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A visão dele era muito mais dinâmica, rápida, para você poder entender os indicadores financeiros e como que eles se ligam às demonstrações financeiras. Depois, no próximo vídeo, eu vou trazer como essas demonstrações financeiras se ligam à operação do dia a dia do financeiro. Espero que tenham gostado, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e marcar o sininho. E também, lá nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, para o Resultado em Foco, em todas as redes. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.